Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre o software TubeBest Lite, que é uma versão gratuita do software TubeBest para fazer programação de tubos. Então, ele é uma versão bem limitada em questão de funções. O objetivo principal desse software é abrir arquivos na extensão IGS, vindas do Solid, do Inventor, do AutoCAD, arquivos sólidos, a nossa peça pronta mesmo já, o desenho dela, e fazer essa conversão, a preparação e conversão desse arquivo para ZZX, que é a extensão que a máquina suporta. Máquinas que utilizam o comando TubePro, para executar os cortes, o comando da máquina. Então a gente vai falar sobre as funções básicas aqui. Vou começar importando um arquivo do tipo standard, que é gerado diretamente no TubePro, no TubeBest. A gente pode escolher algum perfil, ou quadrado, circular ou retangular, definir a altura e a largura. Nesse caso aqui a gente vai fazer um perfil de 100 por 50 e o raio do canto do tubo 4 milímetros. A gente clica em Nest. A próxima etapa é configurar o tamanho do tubo, mas não o tamanho final, o tamanho, a distância entre essas duas linhas vermelhas. Então eu vou definir como 120 milímetros. Vou definir a espessura do meu material, nesse caso é 2,65 milímetros. E nessas duas configurações a gente define o ângulo que a máquina vai cortar as duas extremidades. Se vai ser 0 graus, vai simplesmente fatiar o tubo, ou se a gente quer fazer um corte com algum ângulo específico, né? Um lado 33, o outro 52, a gente pode usar negativo aqui também para inverter a direção. Então no nosso caso eu vou fazer um corte de 45 positivo de um lado e 45 negativo do outro. E aqui embaixo ela nos mostra o tamanho total do tubo, dessa ponta da extremidade até a outra. Então notem que se eu modificar o grau aqui, o ângulo, esse tamanho total também muda. Tá? Então o tamanho central e os ângulos acabam resultando num tamanho diferente de tubo. Então clique em OK, ele já aparece aqui na tela. Falta fazer agora a sequência de corte, colocar as entradas, compensação, a função weld, que é importante para quando eu encostar um tubo no outro, fechar o ângulo que a gente quer. Nesse caso, encostando duas peças uma na outra, vai ter que fechar um ângulo de 90 graus. Então a gente é obrigado a usar a função weld. Então eu vou começar por ela, seleciono as duas linhas. Para fazer a movimentação da peça de visualização, o scroll do mouse é o zoom. Segurando o scroll a gente consegue rotacionar ela. Então eu vou clicar com as duas linhas selecionadas na função weld. Notem que ela vai fazer uma modificação no desenho para que a gente não tenha diferenças de medida e ângulo na hora de fazer a montagem desse tubo. Então eu clico na função weld, ela vai eliminar esse canto fora. Tá? Isso precisa ser aplicado em máquinas que trabalham com 3 eixos mais 1. Se fosse uma máquina 5 eixos, não seria necessário aplicar essa função weld. Depois da função weld, vamos clicar em Auto Sort para definir a sequência de corte, para ela cortar da esquerda para a direita. Ela já estava, né? A gente consegue ver o número 1, primeiro corte, segundo corte, já estava certo, mas se não tivesse, ela ia corrigir. Depois disso, a gente vai clicar em Lead Lines para colocar uma entrada de corte. Ela está fazendo o piercing em cima da linha, então vai ficar uma marca aqui na peça, a gente não quer isso. Seleciono o desenho de novo, as duas linhas. Clico em Lead Lines, aqui a gente escolhe o tipo da linha, o tipo da entrada, se vai ser uma linha mais arco. Define o tamanho dessa entrada, o tamanho do nosso raio. Clique em OK. Então ela fez a entrada aqui. Tem algumas configurações que a gente pode modificar aqui em Display, apenas de visualização, que seria a direção do corte.
Aqui a gente não consegue saber se está cortando sentido horário ou anti-horário. Então, ativando aqui a função Show Path dentro do display, vai ativar essa setinha aqui indicando que está cortando em sentido horário de corte. A gente consegue inverter também, se for necessário, aqui pelo reverse. Vou clicar em reverse, agora esse corte está acontecendo no sentido anti-horário. A gente pode também modificar essa posição de entrada através do lead pose. Quero colocar ela mais próxima uma da outra para diminuir a distância que a máquina vai percorrer em vazio, sem cortar. Isso acaba ganhando um pouquinho de tempo. A gente consegue também ativar uma função aqui no display para mostrar o caminho que a máquina faz em vazio. Então aparece essa linha amarela. Vou modificar de novo a posição. Então aqui eu aumentei o meu deslocamento em vazio. Então quanto mais na parte superior da peça eu tiver, mais longo vai ser o deslocamento em vazio. Dessa maneira aqui a gente otimiza um pouco o tempo de corte. A gente pode também colocar microjuntas para que essa peça, eu quero que saia 4, 5 peças, uma presa na outra e depois sim que ela separe. Então a gente pode definir aqui uma microjunta de 1 milímetro, por exemplo. Quero 2 microjuntas aqui. Então essa peça vai ficar presa na próxima que vai ser cortada. Então definimos aqui a função weld, a sequência de corte através do AutoSort, as entradas de corte. Se eu quiser apagar uma microjunta, por exemplo, eu quero tirar essa microjunta fora, ficou demais, ou coloquei sem querer. Então a gente vem aqui no Clear, posso apagar a entrada, Clear Microjoint, e ela desapareceu. As outras permanecem. As outras permanecem do outro lado aqui, só da linha que estiver selecionada que ela vai apagar. A gente pode fazer uma simulação também, em Simulation. Aqui a gente pode aumentar a velocidade. Aumenta a velocidade da simulação. E aí está certinho, ela fez a microjunta. Vou parar aqui para agilizar. O que a gente pode fazer agora é multiplicar essa peça. Imagina que a gente quer cortar 10 peças dessas. Então, dessa maneira, se a gente exportar esse arquivo como está agora e mandar para a máquina, eu vou precisar apertar Start 10 vezes para conseguir cortar 10 peças. Então eu quero dar Start uma vez só e a máquina me entregar as 10 peças. Então a gente vai clicar na função Array. Aqui eu vou selecionar 10, que é a minha quantidade de peças. Aqui vai ser o espaçamento entre peças. Então eu quero 5 milímetros entre cada peça e clico em OK. E ela vai multiplicar as minhas 10 peças. Então aqui a gente pode ver um detalhe, essa perda de material grande que tem aqui, ó. Com esse software, o Light, do Best Light, a gente não consegue rotacionar essa peça para encaixar uma na outra e evitar essa perda de material. A gente não consegue fazer nesting de tubos aqui. Tá? Então esse é um diferencial do Tubest Lite para o Tubest Pro. A gente não consegue fazer aproveitamento, misturar peças diferentes. Imagina que eu poderia ter 10 peças, uma diferente da outra aqui. Nesse caso não, é uma peça só. Eu posso multiplicar ela e exportar para a máquina. Se eu tiver que cortar outro modelo de peça, outro desenho diferente, eu preciso abrir essa outra peça diferente, multiplicar e exportar de novo. Um tubo por vez e uma peça por vez. Então essa é uma das limitações desse software. Então, como eu falei, o objetivo principal dele é abrir um arquivo IGS sólido e exportar para ZZX para conseguir cortar essa peça em específico na máquina. Tá? A gente pode também fazer uma montagem no SolidWorks e abrir essa montagem como uma peça aqui e também abre, importa esse arquivo e exporta ele em ZZX. Então esse software vai servir principalmente como um conversor de arquivos. A gente consegue cortar aí sim, faz uma montagem no Solid com encaixes, peças diferentes uma da outra, é possível também. Trabalhoso, difícil, né? Então o Tubest Pro nesse caso seria a aplicação ideal, né? Agilidade de programação e funções, mas é possível fazer sem ele, porém levando muito mais tempo e com muito mais dificuldade.
e algumas limitações de geometrias e por aí vai. Então, feito isso, a gente exporta esse arquivo, coloca o nome aqui e abre no Tube Pro para cortar na máquina. Então a gente vai abrir um outro arquivo aqui, a gente tem também a função para fazer corte comum, porém o contato dessas peças precisa ser 100%, precisa ser um corte negativo ao outro. Então a gente vai fazer um exemplo aqui, vou clicar em New, um desenho standard, não quero salvar, vou pegar um quadrado aqui agora, de 80 com raio 5, vou fazer ele, vou manter os mesmos 120 milímetros, a espessura também 265, porém eu vou tirar esse ângulo de 45 graus negativo, vou fazer com que ele seja positivo dos dois lados. E agora o que a gente consegue fazer? Seleciono a peça de novo, Array, e vou ativar a função Common Line. Aí sim a gente consegue fazer o corte comum, porque uma peça encaixa na outra já por natureza, na posição que a peça foi criada, o desenho foi criado, ele se encaixa no próximo corte. Aí sim a gente consegue fazer o corte comum. Isso serve também para peças com corte em 0 grau, 90 graus. Então pegando aqui um diâmetro com um raio de 50, vou deixar ele em 0, os dois, corte em 0, e aqui é o mesmo caso, multiplica ela, são 10 peças, como line ativo ela vai desconsiderar esse gap de 5, vai encostar uma peça na outra, não vai considerar os 5, e está feito o corte comum também. Exporta para a máquina e corta. Agora a gente vai fazer um exemplo importando um arquivo IGS mesmo, sem usar a função standard. Então vamos importar um arquivo aqui, não quero salvar. A gente pode pegar aqui um arquivo qualquer, pegar o primeiro aqui mesmo, clique em abrir, deixo a direção em automático, a máquina, o software já entende qual que é a direção do meu tubo. Se eu selecionar errado aqui, a gente não vai conseguir programar, e ele também vai ficar com as linhas internas do desenho. Isso não pode acontecer, senão a gente não consegue fazer a programação. Então, clicando em automático, ela já identifica a posição, a origem, as linhas externas, fica tudo certinho. Então, só abrir. Aqui a gente coloca as entradas também. Vai precisar da função weld, autosort, lead lines. Vou manter essas configurações de 3 mm e 0,7 de raio. Então ela colocou a entrada aqui, nesse corte do meio também. Então, certinho. Nesse caso, como essa peça tem um corte reto dos dois lados, a gente consegue utilizar a função array e ainda assim usar o corte comum. Então, eu quero 3 peças dessas, como um line ativo. Clique em OK. A gente pode fazer uma simulação. Fazer a simulação. Aprovando aqui, é só exportar e mandar para a máquina. Então esse é um caso de um corte em V para fazer uma dobra, feito no SolidWorks. Também é o diferencial do Tubest Pro, tem ferramentas internas do software para fazer esse tipo de desenho no próprio software, sem necessitar de um software externo, sem Solid, sem AutoCAD. A gente consegue fazer esses desenhos inteiros com muita facilidade dentro do próprio software. Então finalizou aqui a simulação, só exportar o arquivo e mandar para a máquina. Então, a gente vai fazer agora um outro tubo que seja em diâmetro com furos, porque tem a função intersection aqui que é muito importante a gente ver. Então importamos aqui um outro arquivo, não vou salvar, precisa ser um diâmetro. Aqui, pode ser esse diâmetro aqui. Abrimos ela. E o segredo aqui, o detalhe que é importante, está na furação, nesses furos aqui. Se a gente não aplicar a função intersection nesses furos, o furo vai acontecer dessa maneira. Eu vou fazer uma simulação aqui, vocês vão entender. Então, o tubo gira, e ele não pode girar. Quem tem que movimentar é somente o eixo X e o eixo Y.
tubo precisa ficar parado. Então a gente vai selecionar só esses dois furos e fazer a simulação de novo, que vocês vão ver a diferença. O tubo não pode girar, senão você vai olhar o furo de cima e vai parecer que ele está oval, ou se for um encaixe de algum eixo, alguma peça técnica, esse encaixe não vai acontecer porque o furo está oval. Então seleciona o furo, clique em Intersection, confirma. Do outro lado a mesma coisa. Intersection, confirma. Agora a gente vai fazer uma simulação de novo. Então notem que o tubo não girou. Quem movimentou foi o eixo X e o eixo Y. Vou fazer uma simulação completa aqui. Então, fatiou o tubo. Vai cortar o furo agora. Notem que o tubo não está girando. Quem movimenta é só o cabeçote. E aí sim esse diâmetro vai sair perfeito. A gente pode encaixar uma peça, fazer rosca, o que for necessário. As outras etapas são as mesmas. Seleciona. A gente vai clicar em Auto Sort, Lead Lines para colocar as entradas. Pode também multiplicar essa peça através do Array. Nesse caso eu não vou usar o corte comum porque tem uma boca de lobo do outro lado. Quero 3 peças, espaçamento de 5 entre cada. Ok. Está feita a programação. Só exportar o arquivo e mandar para a máquina. Então aqui a gente pode também apagar uma entrada de corte, se for necessário. Aqui em Clear, apagar as funções. A gente consegue também fazer algumas alterações aqui, como cortar a linha, dividir curva, conectar linhas abertas, espelhar a peça. E basicamente é isso, é um software extremamente simples. O principal objetivo aqui é conversão de arquivos IGS para ZZX. Tem um detalhe também, se esse tubo tiver alguma gravação, algum texto, a gente vai precisar modificar o layer dele aqui, então colocando outra cor, nesse caso aqui azul. Então lá na máquina, na hora de cortar, o verde vai cortar e o azul vai gravar. Tá? Então é para diferenciar os processos, é dessa maneira que a gente faz através dessas cores aqui do lado direito. A gente também pode desabilitar algum corte, imagina que eu não quero fazer esse recorte aqui, a gente desmarca aqui no X branco. Então, a partir de agora, esse corte aqui é ignorado. Ela faz todo o resto, menos essa linha branca aqui. Então, basicamente é isso. Qualquer dúvida, a gente pode ir conversando nos comentários.